Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial aqui pela TV Urbana. É o momento do espaço aberto. E eu e Ana Paula vamos conversar agora com um profissional que é operador do direito, Dr. Giovanni Alves. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Olá, Rogério, Ana Paula. Prazer estar com vocês. Sempre é uma alegria a gente poder ter um momento para conversar, para falar um pouquinho sobre a atuação profissional, sobre as oportunidades, enfim. É um prazer enorme estar com vocês. Mas então eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, que é aquela que a gente faz para todos os nossos entrevistados, que é justamente para ajudar os nossos telespectadores a conhecerem um pouco mais a respeito da pessoa que está aqui conosco. Então, Dr. Giovanni Alves, por favor, conte um pouco da sua trajetória para os nossos telespectadores. Ótimo, Rogério. Vamos lá, então, né? Eu já tenho uma atuação de mais de 16 anos na advocacia empresarial. Comecei aqui no Rio Grande do Sul ao vir para cá, né? Tive a minha formação no estado de Minas, vim para cá para atuar na 5º Comando Aéreo Regional, né, na administração pública, fui assessor jurídico por muitos anos. E depois que meu tempo se encerrou ali na Força Aérea, eu fui atuar exatamente na área de direito societário e tributário, que eram áreas desde muito, na minha formação, né, eu já tinha voltado a atuação nessa área, né? Então, hoje, basicamente, eu lido com estruturações de empresas, lecionei por muitos anos também na faculdade, na Uniriter, na FAPA. Então, assim, hoje a minha atividade é focada basicamente em estruturações de empresa, fusões e aquisições, negociações de contratos e aspectos do direito tributário também. Então, esse é um pouquinho, assim, bem rápido. O tempo que eu fiquei na Força Aérea, eu tive contato também com direito aeronáutico, cheguei a atuar com questões envolvendo a ANAC, né, aeroclubes, a pilotos, mas hoje meu foco é bem voltado para questões do direito empresarial, e aí envolve o societário, como eu disse, e o tributário. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Doutor Giovanni, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós tê-lo aqui conosco nesse programa. Gratidão por ter aceito o convite. Dentro da tua história que você trouxe, você disse que trabalha com aquisições e fusões. E isso chama atenção porque a gente passou por um momento muito difícil, que foi a pandemia. A gente está aí no processo de se encaminhar para a melhoria, mas ainda estamos vivenciando a pandemia. É bom a gente sempre lembrar disso. E eu acredito que neste momento, onde muitas empresas tiveram que fechar, fusão e aquisição pudesse ser uma alternativa. Como foi esse processo neste momento e o que você traz das suas experiências desse momento para a gente? Ótimo, Ana Paula. Agradeço também, como eu falei, mais uma vez, de estar com vocês, né? E conversar sobre esses pontos, para mim, assim, é bem gratificante e também muito motivador, né? Quando nós falamos desse momento de pandemia, né, tão difícil para todos nós, é comum que muitas pessoas digam assim, bom, a economia parou como um todo, nós vivenciamos isso, então é de se imaginar que o movimento também de estruturações de empresas, aquisições, tenha se esfriado nesse período, e não é uma verdade. 2020, auge da pandemia, nós tivemos um dos movimentos mais significativos em processos de fusões e aquisições. 2021, seguindo essa tendência, também tem se mostrado até mais relevante do que o ano passado. É até interessante, tem um levantamento que foi feito pela PwC recentemente, e em outubro deste ano, nós já havíamos igualado o número de operações do ano passado, né? E aí, então, temos novembro ainda e dezembro, isso só das operações que foram informadas. Então, assim, apesar de ter sido um momento difícil para todos nós, está sendo, né? Agora estamos saindo dessa situação. No ambiente de fusões e aquisições e reestruturações, foi um movimento muito acentuado. Nós tivemos um mercado bastante aquecido, enquanto, óbvio, muitas empresas passaram por dificuldades, outras empresas que não sofreram tanto assim, tinham recursos para investir, muitas empresas aproveitaram esse momento e foram, como nós falamos, foram as compras, né? Fizeram muitos movimentos de aquisições. E isso é interessante que a gente percebe também
que quando nós falamos de fusões e aquisições, está muito voltado para o empresário, a sua organização empresarial, sua estruturação, a importância disso, né, para não ser surpreendido ou para quando chegar num cenário como esse, estar preparado para negociar e efetivamente fazer um bom negócio, né? Então, sim, foi um movimento bastante, apesar de um cenário pandêmico, tivemos um movimento bastante acentuado mesmo. Agora, deixa eu aproveitar para lhe fazer uma pergunta também nesse sentido, porque uma das suas especialidades, como já comentou, é o direito societário. Bom, o direito societário, de certa forma, ele acaba envolvendo a questão de fusões e aquisições. Então, eu queria lhe pedir, primeiro, para explicar para os nossos telespectadores o que é o direito societário e como é que no dia a dia das organizações isso pode ser importante. Porque pode parecer uma coisa distante. Não, direito societário a gente só precisa para grandes corporações, para multinacionais, para fusões aí de bilhões de dólares, mas não é assim. Até porque 99% das empresas são micro e pequenas. Será que em micro e pequenas empresas o direito societário faz sentido? Por favor, doutor Giovanni. Ótimo, Rogério. Esse é um questionamento muito comum, até também na academia, né? Os meus alunos perguntavam assim, no início, né, do semestre, alunos formando, professor, o que a gente vai estudar aqui? Falar de sociedade, societário, isso é importante? Isso está atrelado a grandes corporações, como o Rogério muito bem colocou? Não, necessariamente não. Quando nós falamos de direito societário, nós estamos falando da sociedade empresária em grande aspecto, não somente empresária, mas em grande aspecto, nós nos envolvemos com questões voltadas com a sociedade empresária. E é interessante que todas elas, a partir do momento que o sujeito decide empreender, ele precisa se organizar. Porque não é só a atividade fim que é importante, mas a maneira como ele se coloca para a realização dessa atividade fim. Como é que se dá o relacionamento entre os sócios? Isso é um ponto importante. Como é que nós nos preparamos para receber investimentos? Nesse movimento também de muitas startups, e em vários setores, eu atuo bastante no agronegócio e vejo várias startups nesse meio surgindo, recebendo contatos, buscando parceiros. Como é que eu me preparo para isso? Como é que eu me organizo? Empresários que decidem também, num determinado momento, pensar na sua sucessão. E é muito comum a gente falar de holdings patrimoniais, holdings empresariais. Tudo isso está atrelado com o direito societário. Então, é muito mais do que a gente pensar para grandes corporações. Na verdade, direito societário é para todos os portes de sociedade, seja da microempresa, seja da grande empresa, seja uma sociedade com muitos sócios, seja uma sociedade unipessoal. Né? Eu lido muito com isso. Tenho clientes que possuem sociedades unipessoais e que recentemente procuraram, Giovanni, olha, nós estamos buscando crescer e quero me preparar para isso. Eu quero até me preparar para trazer investidores. A gente está falando de empresas que não são mega empresas extremamente grandes, não, mas todas elas precisam de organização. E quando a gente fala de direito societário, é exatamente isso. É preparar, é organizar a empresa para que ela possa exercer a sua atividade, trazendo o retorno que o empresário, que o sócio almeja, que busca, né, juridicamente organizado, para que esse retorno possa ser efetivo e mais eficiente. Muitas vezes as pessoas só se deparam com um contrato e percebem que a estrutura não é adequada quando surge um problema. Quando há uma divisão, quando há um problema societário, é aí que ele percebe, puxa, meu contrato ele não é adequado, meu contrato não traz respostas. Então a gente se antecipa a isso, a gente faz um trabalho justamente de preparar a empresa para a sua atividade fim, para a vida que ela vai ter, seja em que momento for. Ana Paula. Doutor Giovanni, deixa eu puxar um gancho da tua fala, mas para quem está assistindo, o senhor falou sobre holding. O que é a holding? Para que serve? Quem pode fazer? Porque muitas pessoas talvez não conheçam o que seja esse processo e para que serve e os benefícios deles. Pode explicar um pouco para a gente sobre isso? Claro, sim, com o maior prazer. Bom, holding, na verdade, é muito comum ultimamente, né, a gente ouvir falar em holdings, né? Holding empresarial, holding patrimonial, holding é blindagem patrimonial, e surgem várias questões, várias dúvidas, né, na mente das pessoas. O que seria isso? É uma sociedade nova? É um modelo novo? Acontece algo diferente? É absolutamente distinto do que a gente faz?
Bom, quando nós falamos de holding, nós falamos de estruturas que têm a finalidade, em grande parte, a proteger patrimônios, e a proteção não é blindagem, eu sempre falo isso, né? A gente escuta blindagem e tudo mais. Não, não é blindagem patrimonial. A holding é uma forma de nós organizarmos e protegermos o nosso patrimônio, sim, né? Fazendo que ele se torne mais eficiente, tendo uma estrutura própria para isso. E também existem as holdings de participações, que são holdings que permitem que os empreendedores possam investir em empresas, em outras sociedades, de uma maneira mais sólida, eficaz e até econômica também. Existem vários aspectos que se mostram muito mais relevantes quando nós buscamos uma estrutura de holding de participações, por exemplo. Mas, em grande parte, o que a gente precisa entender é que nós constituímos uma sociedade, uma pessoa jurídica, que ela tem a finalidade, no caso de uma holding patrimonial, por exemplo, de trazer uma proteção para o patrimônio do sócio, que durante os seus anos de atividade reuniu, e nesse momento ele pretende, olha, Giovanni, muitas vezes me procuram dizendo, Giovanni, eu quero organizar, eu quero pensar na minha sucessão, eu quero pensar nos meus filhos quando eles vierem a exercer a atividade na empresa, assumir a direção da empresa, como eu faço isso, como que eu posso separar esse meu patrimônio da pessoa física e guardá-lo na família. Quando a gente fala de sucessão, não é só da gestão da empresa, mas é todo o patrimônio que o empresário, que os sócios reuniram no decurso da sua atividade empresarial, e hoje eles pretendem, olha, Giovanni, eu gostaria de fazer com que esse patrimônio ficasse na minha família, que a minha família pudesse usufruir, eu mesmo quero usufruir, ele diz, né, o empresário diz, eu quero usufruir, chegou o momento de fazer isso. Né? E como é que eu faço? O melhor momento de se fazer isso, se a gente fosse poder traçar aqui, Giovanni, qual que é o momento ideal? É o agora, é o hoje, porque o amanhã, como eu citei ainda há pouco, né, as pessoas muitas vezes elas se dão conta de que algo não está adequado quando o problema surge. Então, quando surge um problema, pensar, puxa vida, meu patrimônio não está organizado. Tive um problema familiar, uma ausência de alguém veio a faltar, e de repente eu me deparo com uma estrutura que eu não sei nem por onde começar a organizar. Então, qual que é o momento ideal? É o agora, é o hoje, é o quando eu paro, penso, olha, vou me organizar. O futuro nós não temos como prever, não temos como saber o que vai acontecer. Agora, eu posso me preparar para o futuro independente do que virá. Então, essa é a tônica de quando se busca uma organização patrimonial. Proteger o seu patrimônio pessoal, organizar a estrutura da sua família, pode ser numa sucessão, pode ser naquilo que virá, pode ser, já fiz muitas estruturações nesse sentido, de empresários que tiveram um crescimento acentuado no seu negócio e decidiram ter um braço de investimento, um braço patrimonial dentro de uma estrutura, e a gente poder organizar isso. E um ponto importante, também quando a gente fala de holding e organização patrimonial, é pensar na estrutura de governança dessa sociedade, dessa empresa. É muito comum também, como a gente que lida com isso, né, que passa o dia a dia vivenciando, como eu falei, já são mais de 16 anos de atuação, seja no ambiente público com assessoria de uma estrutura enorme, que era o Comando Aeronáutico aqui no Rio Grande do Sul, seja na atividade privada com empresas, então de todos os portes, né, estruturas enormes, toda uma região sul, seja de pequenas empresas, startups, tenho a feliz oportunidade de poder atuar em todos esses ambientes, sou muito feliz por isso. E o que eu digo em todos eles vamos nos organizar, vamos entender o que você pretende, vamos nos preparar para isso, vamos criar uma estrutura de governança que lhe permita estabelecer o seu sonho, a sua vida. Eu quero, Giovanni, eu quero em determinado momento poder usufruir de tudo isso. E é exatamente isso. É a gente poder organizar e evitar muitas vezes lá na frente brigas familiares, dilapidação de patrimônio, todos esses problemas que a gente já conhece. Doutor Giovanni Alves, nós estamos chegando ao final do nosso bloco. Eu gostaria de lhe pedir para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo sobre como lidar com essas questões. Ótimo. Eu costumo dizer, assim, para a gente resumir tudo que
falamos aqui, né, Giovanni, em poucas palavras, como é que a gente poderia dizer ou acentuar, ressaltar aqui? Eu digo que o direito societário ele passa muito por uma palavra: planejamento. Planejamento, planejamento, planejamento. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu e ele disse: Giovanni, resuma tudo isso que você falou. Eu digo: planejamento, planejamento e planejamento. Né? Quando nós nos organizamos e nos preparamos para o exercício da nossa atividade, nós obtemos melhores resultados disso. Isso é fundamental. Na sociedade que nós vivemos, a gente precisa cada vez mais estar pronto. E o direito societário ele vem justamente para auxiliar o empresário a se preparar, né, seja na sua vida pessoal, para usufruir dos frutos daquele seu trabalho, como na sua atividade empresarial e pensando no decurso do tempo, no crescimento, enfim. Então, é planejamento, né? Está na hora de nós nos planejarmos. Nós conversamos com o advogado Giovanni Alves, que é especialista na área tributária, na área societária e que basicamente colabora com o desenvolvimento dos negócios. Mas tem mais movimento empresarial. Depois do intervalo, a gente continua junto. Até já!